Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. E nesse vídeo nós trabalharemos com a ferramenta Desenho à Mão Livre, ok? A ferramenta de mão livre, ela faz parte de um conjunto de canetas. Como vocês podem ver aqui no menu, a gente tem várias opções de canetas. Todas essas opções vão traçar linhas, curvas, linhas retas, e a gente pode fazer diversos desenhos com várias técnicas, ok? Então, nos próximos vídeos eu vou estar mostrando as variações. Muitas coisas são compartilhadas entre as ferramentas, mas cada uma a seu tempo, ok? Então vamos começar com a mão livre. A ferramenta mão livre, como o próprio nome diz, sugere que você vai fazer um traçado como se estivesse traçando no próprio papel, a mão livre. Então você pode simplesmente clicar e arrastar o mouse, formando o desenho que você quer fazer, como se fosse no papel. Ele vai formar um traçado, ok? Só que esse traçado, ele faz alguma suavização, para que não ficasse toda aquela irregularidade, por conta de você estar trabalhando com o mouse, ou mesmo que se fosse uma caneta numa mesa digitalizadora, né? Não tem tanta precisão assim, então poderia ficar... Na verdade, acho que até a precisão demais é que é o problema, né? Ele iria ficar muito irregular o traçado. Existe um ajuste para fazer com que esse comportamento mude um pouquinho, que está aqui na barra superior de propriedades, justamente a suavização à mão livre. O valor padrão é 50, que foi esse traçado que eu fiz agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar esse valor e vou fazer novamente um traçado com o valor em 0 da suavização. Então a gente vai perceber que o traçado vai ficar mais brusco. Deixa eu voltar com a ferramenta de seleção. A gente percebe mais irregularidades. Vou voltar na mesma ferramenta, a ferramenta mão livre, e vou alterar o valor para 50, só para a gente ter um comparativo, e vou fazer o traçado do mesmo jeito, ou algo bem próximo do que eu fiz. Então já vai notar que a curva já fica bem mais suave, sem tantas irregularidades. E eu vou fazer mais uma, com o valor 100% de suavização, e aí já vai notar, mais uma vez, que a curva vai ficar mais suave ainda. Deixa eu aplicar um zoom para todos os objetos. E aqui a gente consegue notar bastante essa diferença. Enquanto que esse está cheio de irregularidades, com alguns pontinhos tremidos, né? Esse aqui tem alguns pontos irregulares e esse é praticamente totalmente suave. Outra forma de perceber essa diferença é pelo número de pontos. O que são esses pontos? Vamos dar uma olhada. Quando a gente clica no objeto, a gente percebe esses vários pontinhos, né? Esses pontinhos são os nós que formam o traçado. Se eu clicar em outro objeto, eu já perceber que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. E no último, eu tenho 1, 2, 3, 4. Quanto menor o número de nós, a tendência é ficar mais suave o traçado. Quanto mais nós, mais detalhado e acaba ficando um tanto irregular nesse caso, porque eu fiz um desenho à mão livre, né, com a ferramenta mão livre. Então, estou simplesmente traçando com o mouse. E aí o próprio tremido do mouse, né, a sensibilidade do mouse vai fazer com que tenha esses vários pontos para tentar traçar tal qual foi o movimento do mouse mesmo. Só que em geral a gente não vai querer algo tão irregular, a gente quer algo mais suave, seja algo intermediário, com o valor de 50 no ajuste que a gente tinha feito aqui em cima, ou algo extremamente suave, com 100% no ajuste aqui da barra de propriedades. Beleza. Além de desenhar as linhas curvas, vou apagar esses aqui, a gente pode fazer linhas retas também com a mesma ferramenta. Para fazer isso, ao invés de clicar e manter pressionado o mouse e arrastar, a gente clica num ponto, move até onde a gente quer, sem manter o botão pressionado, e dá mais um clique. Com isso vai formar uma linha reta, um segmento de linha. Se você quiser fazer uma continuação, a gente pode fazer de duas maneiras. Vou dar um clique, dou outro clique. Sem mover o mouse, eu já dou um clique no mesmo ponto. Eu poderia ter dado 2 cliques em sequência. Clico de novo, e aí eu posso continuar. Então, mais um clique, de novo, 2 cliques, e continuo até que eu tenha terminado. Se eu quiser continuar a linha de algum objeto que já está desenhado, né? Por exemplo, essa linha aqui, eu posso selecionar ela, voltar na mesma ferramenta de mão livre, ir até o ponto onde está o nó, seja do término ou do início do traçado. Vou dar um clique bem naquele ponto. Observe que a setinha do mouse aparece um outro cursor, uma setinha curvada, justamente indicando que eu posso continuar o traçado a partir desse ponto.
Então, vou dar um clique e continuo o traçado. Se eu quiser que continue de novo, dou mais um clique naquele nó e continuo o traçado e assim vai. Beleza, se eu quiser fazer um misto, deixa eu apagar isso daqui, ou seja, um segmento reto e um segmento curvado também é possível. Então, eu vou lá na mesma ferramenta, dou um clique, dou mais um clique sem manter pressionado o mouse e na sequência eu clico novamente no mesmo nó, só que eu já começo pressionando para traçar de forma livre, né? Para fazer uma curva. Então, eu vou dar um clique e começar a movimentar tal qual eu fiz na primeira vez. Então, ele vai ficar com o início um segmento reto e depois uma linha toda curvada de acordo com o traçado que eu fiz. Nesse caso está bem suave, exatamente por conta do percentual de 100% de suavização que eu coloquei aqui em cima. Ok, então essas são as formas mais básicas para estar fazendo traçado. Vamos a algumas observações de como a gente pode manipular esses traçados. Clicando nele, eu posso estar alterando a cor, por exemplo, que eu já demonstrei em outros vídeos, mas só para ficar bem claro como é que funciona, caso você não tenha noção ainda. Você vai até a paleta de cores e clica com o botão da direita na cor que você quiser. Então, cliquei aqui, por exemplo, no ciano, ficou aqui o traçado em ciano. Se eu quiser mudar a cor do outro objeto, mesmo processo, dou um clique, vou até a cor que eu quiser e o botão da direita do mouse para mudar a cor. Se eu quiser mudar o estilo dessa linha, aqui em cima eu tenho algumas propriedades, dentre elas a espessura do contorno e o estilo em si da linha. Então vou aumentar a espessura inicialmente, está em 0,2 milímetros, vou colocar para 3 milímetros, por exemplo. A linha vai ficar bem mais espessa. Se eu quiser que essa linha, ao invés de ser uma linha contínua, ela seja uma linha traçada ou pontilhada, eu tenho várias opções aqui. Então vou pegar uma linha tracejada, como essa, e ela vai ficar tracejada. Se eu aumentar a espessura, ele vai continuar com a linha tracejada, só que mais espessa. Observe que o espaço do tracejado também é proporcional à espessura. Vou colocar um valor um pouco menos espesso, 2 milímetros, por exemplo. Então ele fica um tracejado sem tantos espaços. Ok? Além disso, a gente pode colocar uma ponta, geralmente uma seta, ou no início ou no término, ou em ambos. Também aqui a partir da barra de propriedades. Então dou um clique aqui nessa opção e seleciono uma dessas pontas de seta. Vou colocar aqui, por exemplo, um início aqui, e na outra extremidade, uma ponta de seta mesmo, como essa. Ok? Então é possível editar essa linha colocando uma ponta na extremidade, na outra de acordo com os estilos que a gente pode selecionar aqui. Ok? Além disso, vamos voltar aqui, deixar um pouquinho mais de zoom. A gente tem que ter o seguinte conceito aqui de linhas. As linhas, por padrão, elas não podem absorver uma cor de preenchimento se elas estiverem abertas, ou seja, uma curva que não terminou o traçado, ela não fecha. Como que é isso? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Fazer um traçado e eu vou fechar ele indo justamente até o ponto inicial. Então, o mesmo ponto que eu comecei, eu terminei. Isso é uma curva fechada. Se eu aplicar uma cor, clicando com o botão da esquerda, né, a cor de preenchimento, sem problema. Se eu selecionar essa outra linha que está aberta, eu posso clicar na cor, ele não vai apresentar essa cor. A cor está atribuída ao objeto, mas por padrão ele não exibe essa cor. Esse é o comportamento normal do Corel, o comportamento padrão. É possível alterar isso em configurações de ambiente de trabalho, mas eu não vou demonstrar nesse vídeo. Vou deixar isso para vídeos mais para frente, mostrando configurações e personalizações do Corel, ok? Mas por padrão a gente trabalha dessa maneira. Quando a gente quer um objeto que tenha cor de preenchimento, a gente fecha ele. Então o que a gente pode fazer nesse caso? Voltar no traçado de mão livre, clicar no ponto inicial e, por exemplo, clicar aqui para fechar. Então a gente tem uma curva fechada agora e ele apresenta a cor. Observe que eu não cliquei na cor novamente, a cor já estava atribuída. Pelo fato de eu ter fechado aquela curva, a cor automaticamente passa a ser exibida. Vou fazer mais um traçado aqui. Imagina que eu quisesse que essa curva fosse fechada sem eu ter esse trabalho de ligar um ponto ao outro com a mesma ferramenta novamente.
tal qual eu fiz aqui. Tem uma opção aqui em cima. Esse botão, ele fecha a curva automaticamente. Basta clicar e ele vai fechar a curva. Se eu clicar novamente, ele desligaria a opção, mas a curva continua fechada porque ele fechou efetivamente, criou um traçado que estava faltando naquele segmento. Então, a partir de agora, como é uma curva fechada, eu posso aplicar uma cor sem problema. Ah, aliás, ela está aberta ali. Espera aí. Aqui, agora sim. Então, finalizando aqui esse conceito, curva fechada absorve cor por padrão e curva aberta não absorve cor por padrão. Além disso, a gente tem algumas outras opções na barra superior, mas que não são especificamente relacionadas ao traçado. Por exemplo, rotação ou espelhamento, ok? Isso são recursos genéricos para vários tipos de controle e vários tipos de objetos. Então, não é o foco de eu estar mostrando nesse vídeo. Aqui eu poderia estar alterando o tamanho do objeto a partir dos parâmetros superiores, mas eu também posso redimensionar usando aqui a ferramenta de seleção e alterando através das alças de redimensionamento, tal qual rotacionar e assim por diante. Se você não tem ainda noção desse tipo de controle, nos primeiros vídeos dessa série eu explico exatamente como fazer isso a partir da ferramenta de seleção. Então procurem aí no canal, nessa série de vídeos, a ferramenta seleção, que eu explico bem detalhadamente como é que funciona essa manipulação. Para fechar a ideia aqui dos traçados, eu só vou introduzir um conceito, mas eu não vou efetivamente trabalhar com ele. Deixa eu pegar essa aqui. Vamos pegar esse aqui mesmo. O traçado depois de feito, ele pode ser editado livremente com a ferramenta Forma. Então eu só vou demonstrar, porque alguns vídeos para frente eu vou fazer especificamente da ferramenta Forma. Então se você quiser editar essa forma, né, essa curva que a gente desenhou, a gente vai até a ferramenta Forma e clica nos nós que é formado esse desenho, em qualquer um dos nós. Então esses pontinhos que eu demonstrei no início, eles são os nós que compõem o nosso desenho. Se eu clicar e arrastar em qualquer um dos nós, eu posso mover, eu posso inclinar os segmentos que são curvos, ok? Posso inclusive eliminar um nó se eu quisesse. Ah, eu não quero mais esse nó. Eu posso clicar aqui e subtrair esse nó. Como eu excluí aquele nó, a curva acaba sendo forçada a ser mais fechada porque tem nós a menos, ok? A mesma coisa poderia ser o contrário, clicar em algum ponto, adicionar um nó, e aí eu teria um controle extra, tal qual a gente tinha antes, para manipular e inclinar esse ponto, ok? Mas como eu falei, não é o intuito dessa aula, desse vídeo, é só para ter uma ideia do que é possível fazer com os traçados feitos por essas ferramentas de caneta. Mas um vídeo mais para frente eu vou estar explicando especificamente como lidar com a ferramenta Forma e as variantes também, ok? É isso então, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários. Aquele like sempre é bem-vindo. E se você não se inscreveu ainda no canal, o que você está esperando? Dá um clique aí no inscrever no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Até mais!